Fala pessoal, o Cruzeiro recusou uma proposta de quase 80 milhões de reais por Jonathan Jesus. Bom, não foi uma soldagem qualquer aí. O presidente e o diretor de futebol da Real Sociedade vieram até Belo Horizonte tentando fechar o negócio. Bom, só que o Cruzeiro disse não para a proposta. E tem um detalhe que chama aí muita atenção nessa história. O Arthur Jorge pediu para o clube não vender o jogador. A proposta apresentada foi de 13 milhões de euros. Na conversão aí estamos falando de aproximadamente 78 a 80 milhões de reais. E olha o tamanho do interesse dos caras. O presidente da Real Sociedade, o diretor de futebol do clube vieram aqui para Belo Horizonte para tentar fechar pessoalmente aí essa contratação, que infelizmente o Cruzeiro recusou, não quis, né? E eles voltaram para a Espanha aí sem o Jonathan Jesus, porque o Cruzeiro bateu o pé. E quando eu falo para vocês que eu vi 80 milhões sendo recusado, a primeira pergunta que eu fiz: quanto o Cruzeiro acha que vale o Jonathan Jesus? E agora aí apareceu essa resposta, né? E eu consigo entender o raciocínio. O Jonathan Jesus tem 22 anos, virou titular, tá valorizado, o clube acredita que ele ainda pode sim aumentar bastante de valor, inclusive pensando em uma possível seleção brasileira nesse próximo ciclo. Então imagina um cenário: Cruzeiro vende agora por 13 milhões de euros e daqui a pouco esse jogador aí tá valendo 20, 25 milhões na Europa. E é esse aí o risco que a diretoria tá colocando na balança. E isso mostra o tamanho da importância do jogador hoje dentro do time aí. Porque pensa comigo, falta pouco tempo aí para a janela de transferências fechar e você vende jogador do porte aí do Jonathan Jesus. Quem que vai chegar? E principalmente aí, quanto que vai custar um zagueiro para chegar e entregar imediatamente o mesmo nível do jogador? Essa também aí foi um dos argumentos do Cruzeiro. O clube entende que seria muito difícil encontrar uma reposição nesse nível agora. E mesmo encontrando, provavelmente teria que gastar boa parte do dinheiro recebido. E olha como o Jonathan Jesus valorizou. O Cruzeiro investiu cerca de 8 milhões de reais quando buscou o jogador lá no Ceará em 2024. Agora apareceu aí um clube espanhol colocando na mesa praticamente 80 milhões de reais. Isso mostra o tamanho aí da valorização que ele teve nesse período aí, esse curto período de tempo. E é isso que eu acho, né? Que o Cruzeiro está tomando sim uma decisão aí muito mais esportiva simplesmente do que financeira, porque 80 milhões é muito dinheiro, não dá para tratar como se fosse uma proposta pequena. Só que o Cruzeiro, né, tem que pensar lá na frente, também está disputando coisas importantes na temporada, e vender um titular absoluto agora poderia custar muito caro dentro de campo. Agora tem uma coisa que precisa ficar de olho: a janela espanhola ainda está aberta, a Real Sociedade claramente quer o jogador, os caras mandaram o presidente, diretor de futebol para Belo Horizonte, então não descartaria uma nova investida, uma nova tentativa. A pergunta é: eles vão chegar nos valores que o Cruzeiro quer? Na minha visão, se o Cruzeiro realmente acredita que o Jonathan Jesus aí pode se valorizar ainda mais, e o Arthur Jorge considera ele fundamental, a peça do elenco, faz sentido segurar sim o jogador. Mas quando você começa a falar aí de 120 milhões de euros, 120 milhões de reais, a conversa muda. Então eu quero saber de você: por 80 milhões você também recusaria? E se aparecer os 120 milhões aí que o Cruzeiro quer, você venderia o jogador ou seguraria aí mesmo assim por um tempo? Quero ver aí a resposta de você que é torcedor. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí e deixar o seu like.